Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, bênçãos a todos. João 5, verso 45, 46 e 47. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há um que vos está acusando, a saber, Moisés, em quem vós tendes posto a esperança. Porque se vós crieis em Moisés, então crieis em mim, porque ele escreveu a respeito de mim. Mas se não credes nos escritos dele, como crereis nas minhas palavras? Porque é que o mestre disse que Moisés iria acusá-los. Nós vamos mostrar para você nesse vídeo tudo aquilo que estava trazendo atrito entre o cordeiro e os fariseus, os escribas. Você vai perceber nesse vídeo porque é que Moisés é o divisor das águas. Moisés dá a oportunidade para que todos, eu, você e todos os outros que têm acesso à literatura, tanto bíblica, tanto a literatura de Qumran, tanto a literatura histórica, todos terem acesso e discernir Moisés como o divisor das águas. Nós vamos mostrar algo extraordinário para você nesse vídeo, não saia daí. Este é o canal Sobrevivência, nós temos um compromisso aqui com os fatos. Se você não é inscrito, se inscreva, aqui está o sininho para receber os nossos vídeos e aqui está o contato no WhatsApp. São quantos já no WhatsApp, Mariane? 63. 63, juntamente conosco em oração, acompanhando toda a observação feita aqui através do trabalho Sobrevivência. E no Telegram? 73. 73 no Telegram. Muito obrigado pela sua companhia, você que está se achegando, seja bem-vindo, não se acanhe em falar conosco, aqui no Telegram e no WhatsApp você terá acesso ao nosso PV. Moisés, o divisor das águas. Eu vou provar para você nesse vídeo que não existem ordens como essa, festa de lua nova. Não existe na literatura bíblica nenhuma ordem para essa festa. Não existe na literatura bíblica nenhuma ordem, nem na literatura bíblica, nem na literatura de Qumran, para o sábado lunar. Você que está acompanhando sabe que está chegando a Páscoa, tanto a cristã quanto a Páscoa hebreia e tanto a Páscoa judaica. Nós queremos, antes de começar, dizer para você que nós respeitamos todos os tradicionalismos. O que nós vamos mostrar nesse vídeo aqui é o que existe de concreto, o que há nos fatos. Decidir a que tradicionalismo seguir é com você. Nós já decidimos aqui e Moisés vai ajudar na decisão, ou pelo menos na formação intelectual assertiva a respeito do assunto. Nós recebemos um vídeo aqui recentemente, o rapaz faz um bom trabalho, Felipe Cunha, ele vem apresentando dentro da literatura bíblica e através dos versos Strongs a respeito do sábado lunar. Ele traz o verso de Isaías 66, 23. Ele fala também sobre Gênesis 1, 14, Deuteronômio 24, 5. E ele menciona no vídeo também o exemplo de Êxodo 2, 2. Também ele menciona Salmo 81, verso 3. E ele menciona Provérbios 7, 20 e Salmo 104, verso 19. Ele faz o uso desses números maiores aqui, são chamados de versos Strongs, tá? E nós vamos explicar para você detalhadamente cada assunto para que você compreenda. A primeira coisa que você precisa de compreender aqui, que existe uma escrita para judaica. Eles falam que esse caractere é hebraico, mas você pode, assim como nós chegamos a essa conclusão, se você tem dificuldade, nós temos o vídeo, são 3 vídeos falando sobre esse caractere judaico aqui. É claro que os nossos vídeos são grandes, é porque nós temos interesse em trazer assuntos de qualidade. Então estão pautados na literatura
e tudo o mais possível para que você chegue à sua própria conclusão. E de fato, nós temos aqui um caractere judaico. E ele diz o que, Mariane? Leia para a gente, por favor. Lua em hebraico pronuncia-se Yareach. E não há nada mais bonito do que contemplar uma lua cheia em nosso país, Israel. Se você digitar no Google lua em hebraico, como se lê, você vai encontrar essa pronúncia aqui, e é o que as pessoas que seguem o judaísmo encontram, tá? Então, feito a visão aqui e gravado, depois isso aqui pode ir em PDF lá para o grupo, você pode pedir para nós. Na verdade, nós vamos colocar. E você que está assistindo também, você pode parar o vídeo depois e ir conferindo com as suas próprias pesquisas. Aqui abaixo nós temos, dentro do slide ainda, nós temos a numeração de Strong. Strong, ele fez um estudo aprofundado dentro da literatura que ele tinha em mãos. Qual literatura era essa? A literatura retirada da Septuaginta. A Septuaginta feita a pedido do rei, do imperador grego, gente, fugiu o nome do homem aqui. Alexandre o Grande, muito bem. Feito a pedido de Alexandre o Grande, as 70 escribas fizeram a escrita do hebraico para o grego. E, naturalmente, Alexandre tinha um interesse, na época ele imperava, de tornar a fé grega algo comum para o mundo. E a distinção dos outros gentios na época, você vai ver isso nesse vídeo, nós vamos mostrar para você, que distinto dos gentios, que eram as outras nações, eram os hebreus. Então, ele quer tornar comum a literatura hebreia, e já os tradutores, eles já incluem o tradicionalismo grego no meio do tradicionalismo hebreu. Vamos mostrar para você. Então, no 3391, nessa numeração da concordância de Strong, nós encontramos a palavra mês, certo? Esses caracteres aqui, embora sejam aceitos como hebreus, mas são caracteres judaicos, eles trazem referência em todos esses outros textos aqui para mês, certo? Então, esse caractere representa a palavra mês. Quando nós vamos estudar os sábados ou as festas dentro da literatura, nós encontramos aqui, eu trouxe um resumo. Aprofundar é contigo depois, nós já aprofundamos de cá, senão o vídeo fica imenso. O que está escrito aqui, Mariane? Sábados ou as festas. Nos textos sábados, luas novas, festas, as palavras hebraicas traduzidas festas são 2282 de Strong e 4150 de Strong. Ponto. Então, em Strong, quando a gente pega a literatura bíblica toda, independente de ser de origem grega, quando Strong quer se referir ao que ele traduziu dentro da observação dele sobre sábados e festas, ele usa o 2282 e ele usa o 4150. Lá mencionado no Isaías 66, 23, pelo Felipe Cunha, ele usa esses termos aqui. Mas ele afirma em dizer no vídeo dele que lua não tem mês sem lua. E nós vamos mostrar para vocês que é completamente ao contrário. Algo que sai da raiz não é a própria planta em si. Aqui nós temos ainda, dentro do contexto, mais informações. É o mesmo que está em Ezequiel 45, 17, Oséias 2, 11, você pode ler depois. E também em 1 Crônicas 23, 31, 2 Crônicas, Esdras e Neemias também, e Isaías 1, 14. Tá certo? O que tem no Strong 2282, Mariane?
A palavra Hag, ou Shag, quando usada em relação ao designado por Deus, observâncias, apenas são aplicadas a um dos seguintes. Por que ele está usando assim, designada por Deus? Eu vou explicar logo abaixo para você o que é normativo. Na literatura, quando você vai estudar a língua portuguesa, normativo, um texto normativo é norma. Então, tudo que está designado por Deus, tudo que está dado à ordem, vem na concordância de Strong no 2282, que é o que, Mariane? Festa da Páscoa, festa dos pães ázimos, festa das semanas, festa dos tabernáculos. Exato. Então, isso aqui está relacionado à ordem do Criador. Então, não existe nenhuma outra ordem dele dada dentro da literatura bíblica dizendo que é para celebrar outra festa que não seja usado o 2282. 41:50, Mariane. Além de ser traduzido como festas ou festas fixas, também é comumente traduzido como nomeado ou reunião. Em alguns versículos, como Levíticos 23, verso 2, Números 28, 2, a palavra é usada de forma ampla. No entanto, no contexto de sábados, luas novas, festas, a palavra refere-se a 3 festas anuais. Uma festa dos pães ázimos, uma festa das semanas, festa dos tabernáculos. Então, no Strong, não tem nenhuma referência de ordem dada pelo Criador, que fique claro aqui. Você pode pesquisar, eu te desafio. Não se encontra, a não ser que não esteja disponível na nossa língua, tá? Mas na nossa língua não se encontra nenhuma festa de lua nova dada pelo Criador como forma de observância, como ordem e também mandamento utilizado por Strong. Conforme mostrado no versículo a seguir, 2 Crônicas de 8 a 13, de acordo com o dia, oferecendo de acordo ao mandamento de Moisés para os sábados, as luas novas e os 3 nomeados anualmente festas, a festa dos pães ázimos, as festas das semanas e uma festa dos tabernáculos. Por que está escrito lua nova, Rogério? Por que o texto vem dizendo lua nova? Fique conosco que você vai compreender o motivo. Texto. Vamos compreender o que está na literatura. Então nós temos texto narrativo, nós temos texto descritivo, nós temos texto dissertativo, expositivo, injuntivo. E o mais importante de todos, para você saber se foi dada uma ordem do Criador no texto ou não, é entender isso aqui. Lê pra gente, Mariane. Os textos normativos são considerados como textos regulatórios capazes de sistematizar leis e códigos que asseguram nossos direitos e deveres. Esta modalidade textual também regula as normas funcionais de uma determinada comunidade, instituição, igreja, escola, empresas privadas ou instituições públicas. Então, o texto, para ser normativo, tem que ser uma ordem dada, seja ela direta do Criador para o escritor. Você vai encontrar elas algumas vezes na Bíblia, o texto normativo. Moisés, Isaías, Jeremias e outros profetas. Mas dissertação e textos históricos você vai encontrar em grande parte. É a opinião do escritor, do autor do texto. Ele dá a opinião dele a respeito do assunto. Quando nós queremos entender como norma, é o Criador dizendo assim. Gênesis, ou melhor, aqui vamos citar um texto histórico, né? Gênesis 1, o verso, a gente vai ler aqui o verso 14. Gênesis 1, o verso 14, para a gente entender um texto histórico. O Criador disse: haja luminares no firmamento do céu para haver separação entre o dia e a noite, sejam para eles sinais e para estações, para dias e anos. Moisés está descrevendo o que aconteceu. A história. Certo? Agora, a ordem está implícita também, porque o Criador disse que haja luzeiros
E a função desses luzeiros é dada aqui pelo Criador. Então, além de histórico, nós temos normativa aqui, mas normativa propriamente dita, direcionada a um povo, está aqui as festividades do Criador. E não tem lua nova aqui. Levíticos 23, verso 1, Mariane. Depois falou o Criador a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas do Criador que convocareis serão santas convocações. As festas que vocês vão convocar são santas convocações. 6 dias de trabalho se fará, mas o 7º dia será sábado de descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado Criador em todas as vossas habitações. Este é o sábado semanal. Abaixo nós temos a Páscoa, nós temos o ázimo, nós temos a festa dos primeiros frutos, né, que são as primícias. Pentecostes, todas as festas aqui você poderá acompanhar na sua literatura. Mas, Rogério, se tem tudo isso aqui, né, vamos abrir agora aqui um... Mas, Rogério, se tem tudo isso na Bíblia, por que é que então a Bíblia fala sobre festa de lua nova? Você vai compreender melhor agora. Esse aplicativo é o The Word. Eu abro ele, eu tenho versões bíblicas nele aqui, tá? E você pode escolher. Aqui nós vamos usar agora é uma João Ferreira de Almeida com versos Strongs, para facilitar. Para mostrar para você o que o verso Strong dá de opção de compreensão da palavra traduzida. A Mariane fará a leitura de Isaías, é um verso polêmico, né? Isaías 66, verso 23. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Criador. Se lá em Levíticos 23 não existe nenhuma menção à festa de lua nova, por que que o texto fala festa de lua nova? Quando eu clico aqui para entender o que o verso Strong dá de opção de tradução, desse caractere judaico quadrático, ele me dá a primeira opção, que pode ser traduzido como lua nova, mês, mensal. Primeiro dia do mês. Primeiro dia do mês e mês lunar. Como que os hebreus observavam? Se lá no texto não tem festa, por que que foi colocado aqui? Volto a dizer, na Septuaginta há um tradicionalismo grego e somente os gentios observavam as festas através da lua. E eu vou provar isso aqui na história para você e dentro da literatura. E o texto ainda diz mais. Você percebe que o caractere aqui é o H, aliás, o 2320. Você percebe que o caractere é o 2320, certo? A palavra aqui, Rodesh, palavra judaica, ela pode ser traduzida no tradicionalismo judaico como lua nova. Mas eu vou mostrar para você aqui que tradicionalmente, de forma hebreia, a palavra aqui é mês ou mensal, certo? Aqui nós temos, além de Isaías, nós separamos aqui, conforme foi dito lá pelo irmão, Êxodo 2:2. Vamos entender Êxodo 2:2 para ver o que é mencionado lá em Êxodo, capítulo 2, verso 2 também. A Mariane fará a leitura agora de Êxodo 2:2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Por que é que o texto foi traduzido como 3 meses, sendo que Strong, ao analisar, ele diz que a palavra aqui é lua? Olha a confusão. Quando tem confusão, nesse angu tem caroço. Olha agora Salmo capítulo 81. Nós vamos abrir lá em Salmo capítulo 81. Salmo 81. E o verso é o 3. A Mariane fará a leitura. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Como que nós vamos tocar a trombeta na festa da lua nova, sendo ela lua cheia, no dia de nossa festa? De onde vem esse tradicionalismo aqui? Vamos analisar o Strong. Strong 23:20. A palavra é Rodesh.
Então não tem caractere lua aqui. Engraçado. Agora não tem lua, foi colocado lua. Lá atrás tinha lua, não foi colocado lua. Tudo bem, a gente compreende. E agora aqui lua cheia. Aonde está a palavra Yareach aqui? No caractere judaico, para ser traduzido como lua cheia. Não teria que ter um Yareach aqui para representar a palavra lua cheia? Então, se não existe nenhuma ordem para tocar a trombeta nessa festa, por que ela aparece aqui? Seria um verso adulterado? Um detalhe. Vocês podem dizer que a ordem está aí em Salmos, mas o que o Rogério está tentando dizer é que não há uma normativa dentro da lei. Dentro da lei. Exato. Não tem... Não tem festa de lua nova. Não está descrito festa de lua nova em lugar nenhum dentro da lei. E ao mesmo tempo, nós não temos uma ordem aqui direta do Criador dizendo Davi, fala ao povo de Israel. Cadê aqui? Davi, fala ao povo de Israel. Não tem. Isso aqui é uma dissertação. É uma ordem direta de Davi ou de quem supostamente, com intenção de paganizar a literatura, mostrou Davi dando uma ordem. Mas não é a ordem do Criador. Porque na lei está escrito as festas do Criador em Levíticos 23. E não tem festa de lua nova, muito menos na lua cheia. E nem vínculo de lua nenhuma, porque senão seria muito bem especificado. Para quem se sente bem, nós respeitamos. Mas aqui, eu e minha casa, não. Pelo simples motivo de não ser uma ordem do Criador. E não consegue, né? Nós vamos mostrar aqui para vocês. Provérbios 7:20. Mas, Rogério, Provérbios 7:20. O que está lá em Provérbios 7:20? Mariana, lê pra gente. Levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Isso prova que o povo se vivia marcando o tempo com a lua. Não, eu não vejo aqui, você vai viajar e o Criador disse para você marcar o tempo através da lua. Eu não vejo nenhuma ordem aqui. Eu vejo uma dissertação, certo? Eu vejo aqui um comentário. Eu não vejo uma ordem de ninguém. Olha o verso 19. Por quê? Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. O texto lá em cima é um texto muito conhecido, né? É a mulher adúltera. Então, a mulher adúltera, né? Que vivia com um homem adúltero, ou melhor, que estava querendo adulterar-se com outro nome, ela dá um conselho. O pessoal não lê o texto, né? Não, só pega coisa isolada. Ela fala assim, o meu marido vai voltar, mas ele só volta para casa por volta da lua cheia. Então quem observava essa lua era a mulher, meu amigo. Era a mulher, tá? Ela era adúltera. A mulher era adúltera. Tá certo? Se eu volto, ou melhor, se eu vou à frente aqui em Salmo 104, vamos lá em Salmo 104, vamos ver o que tem aqui em Salmo 104. Salmo 104 tá um pouco pesado, pessoal. Já travou da última vez que a gente tentou gravar, mas hoje vai dar certo. Vamos lá. Salmo 104, verso 19. O que a gente encontra escrito, Mariane? Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Rogério, não tem jeito, tá? Davi tá dizendo que o Criador fez a lua para marcar o tempo. Tá aqui, lua, né? Mas, 33,94. Tá aqui, Rogério. Agora foi traduzido como lua. Lá não foi, mas agora foi traduzido como lua. Isso tá me cheirando mal, né? Mas tudo bem. Para aqueles que quiserem usar a lua para marcar o tempo, você pode. Você pode usar esse verso aqui amplamente como uma ordem dada por Davi. Mas não tem ordem do Criador aqui. Certo? Não tem ordem nenhuma do Criador. Eu vou subir o verso lá em cima. Bem dizei, cadê? Diz ao povo de Israel, Davi. Diz ao povo de Israel, Davi, que eu estou mudando a norma agora.
Eu estou dando a lua para marcar o tempo. Não, isso aqui está mal traduzido. Você quer ver como que é simples de ver isso aqui? Vou fechar para não ficar pesado. Esta outra ferramenta você pode usar também. Bíblia Hub, você entra no site daqui.com e você vai digitar lá em cima o livro que você quer encontrar na Bíblia e o verso também, tá? Então, Salmo 104:19, você vai aqui no cantinho e você pede para fazer uma análise do texto. Isso é muito fácil, tá? Você pede para fazer uma análise do texto. Aqui, ó, análise do texto, tá bom? Foi o que nós fizemos aqui. E aí, o site vai te dar supostas versões de traduções. Então nós encontramos aqui, ele nomeou a lua por temporadas. É claro que o verso fala isso. E o sol sabe sabe está descendo. É lógico que o verso quer dizer isso. A lua tem suas temporadas. Tem suas temporadas. Tá? Ela não serve para marcar o tempo, mas ela tem as suas temporadas. Nós vamos mostrar ali, depois, usando a lua mesmo, você vai ver que não tem como marcar tempo com ela. Não existe isso. Tá? Você pode seguir se você se sente bem. Tá bom? Então, todos os versos aqui utilizados, essa mesma palavra do caractere Strong 4150, vem falando sobre estações, temporada, né? Hora de marcação e tudo mais. Eu posso usar? Posso. Se você quiser, né? Você pode usar dessa forma. Vou voltar aqui. Mas você vai ver que literalmente a intenção não é essa. Tá bom? Tem caroço nesse angu, não é? Então, não é uma normativa. Se você quiser conhecer as normativas de festas do Criador, está em Levíticos 23. Tá? Se você quiser conhecer a forma de marcar o tempo, siga conosco aqui que nós vamos deixar detalhado para você. Nós separamos aqui o calendário da lua. Tá? Eu estou dizendo, dentro do calendário gregoriano, nós separamos aqui as fases da lua para o ano do calendário gregoriano. É lógico que quem faz o calendário lunar vai usar as fases da lua para marcar, tá? Então, no mês de janeiro, a lua, as 4 fases da lua ocorreram na quinta-feira, no 5º dia da semana. No mês de fevereiro, as 3 primeiras fases na sexta e a lua cheia no sábado, tá bom? Ah, mas eu guardo a lua nova, eu guardo-a pela lua cheia. Tudo bem, mas aqui estão as fases da lua. E você pode anotar, você pode olhar, fazer um marco aí na sua casa e marcar. A gente está observando aqui. Nós estamos observando o tempo para mais de 4 anos já. Observando o deslocamento lunar, o solar e das estrelas. Tá certo? E os portões celestiais aonde eles se posicionam a cada entrada de mês. Acontece que existe uma ordem do Criador para início de mês. Repetida lá em Êxodo, no capítulo 12. Uhum. Ele diz para Moisés, não vou ler aqui, só para a gente adiantar. Esse é o mês das flores, Aviv. Princípio dos meses. Princípio dos meses, primavera. Então, se ele disse isso para Moisés lá, então nós vamos ter, quem está observando pela lua, nós vamos ter que, vamos colocar a lua nova, nós vamos ter que esperar o início da primavera para começar a marcar a lua, o mês. Primavera de Israel. É lógico. Não do Brasil. Acontece que a primavera, ela iniciou. Lá ele diz, esse é o princípio dos meses. Ela iniciou no dia 20 de março, tá? Ela iniciou no dia 20 de março. Exatamente aqui, ó. Nosso calendário está marcando isso. O calendário que nós temos apresentado. Ah, mas como vocês sabem que ela iniciou no dia 20 de março, a primavera, lá no hemisfério norte? Nós estamos no hemisfério sul.
Acontece que, para começar uma estação, depende do posicionamento de um luzeiro e não é a Lua. Depende do posicionamento solar. Porque é ele que empurra as estações. E as constelações Isso mostram, não né? tem como falar. Ao contrário, gente, isso não tem como. Se alguém olhar esse vídeo e falar assim, não, você tá errada, quem marca as estações é a Lua. Gente, Mostra por pra favor. gente. Eu desafio. Quem marca equinócios e solstícios é o Sol. Isso. Não existe estrela que marca equinócio e solstício, apesar que Aponta. que elas fazem essa... Elas até se posicionam quando a estação vai mudar, sim, elas têm uma marcação de posicionamento, mas quem faz essa marcação com exatidão é o Sol. A Lua não faz essa marcação, tá? Tem que pesquisar. Por favor, isso. Tem que ter experiência pessoal. Falar por falar, Falar, todo mundo todo fala. Agora, mostrar, provar na íntegra, eu quero ver quem é que vai provar isso. Então vamos lá. Dia 20 de março, então, dentro do calendário secular, começou a primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Só que não tinha lua nova ainda. Não, a lua nova aconteceu no dia 10 de março. Tá, tudo bem. Então vamos esperar. Antes, ela aconteceu antes. Então nós vamos esperar até a próxima lua nova. Que ela será no dia 8 de abril. De abril, ou seja... Se eu for esperar, né, para começar a contar o ano, então sai muito fora do início da primavera, certo? E aí você não vai conseguir chegar nas primícias. Por que não vai conseguir chegar nas primícias? Porque após a semana do ázimo, foca aqui agora, você que tá, não, o povo, o Rogério e Mariana tá doido. Não, nós não estamos. Após a semana, quando termina o ázimo, no próximo sábado... Semanal, do 7º dia... É o último dia para dar a partida para a contagem da primícia. O último dia da semana corrente. Ou seja, né, passou aquela semana, terminou o ázimo, chegou o 7º dia, fechou a contagem de 7 dias da semana, então começa a contar, então, a e como o festividade Criador das 7 semanas inteiras. 7 semanas inteiras a partir dessa data, desse último sábado. E por que tem a festa das primícias? Porque são as dos primeiros frutos, que acontecem exatamente 49 dias depois, na informação dada pelo Criador. Então, vai extrapolar E a festa das 19 primícias, dias. Isso, a festa das primícias, ela acontece exatamente na metade do 3º mês do calendário do Criador. Tem que ser. Metade do 3º mês. Se o mês tem 30 dias, ou seja, a data dela é do dia 15. 15 do 3º mês do calendário. A gente encontra isso na literatura. Exatamente na metade do 3º mês acontece a festividade das primícias. Mas se não for suficiente, faz um marco aí, ó, nós separamos todas as fases da lua. Faz um marco aí na sua casa. Pega agora, a partir de abril, que vai ser a primeira lua nova do ano. Correto? Ano a partir do início da primavera e outono. Tá? Então vai ser a primeira lua nova do ano. Faz um marco. Vê se você consegue marcar a semana e as festividades exatamente como está na escritura. Não dá, nós já verificamos aqui durante anos, tá bom? Tem maio, tem junho, tem julho, tem agosto, tem setembro, tem outubro, tem novembro, todas as fases lunares. E todas verificadas. Você pode usar o Stellarium também para verificar. Tem até o horário que ela muda de fase. Chegando aqui no Stellarium, tá vendo aqui, ó, Lua. Lua. Então, a setinha está em cima da Lua. O que nós fizemos? Nós avançamos no ano de 2024 no Stellarium, certo? Será dia 8/4. É o tão falado dia do eclipse. O dia do eclipse. Que eclipse total solar que só os Estados Unidos vai poder ver. Então vamos lá. O mundo inteiro não vai poder ver. Somente parte ali da América do Norte que vai ter uma visualização exata do eclipse solar total. Porque em volta ali, pode ser que tenha só um eclipse solar parcial, vamos dizer assim, tá? Certo. Então, na data 8 de abril de 2024, a Lua vai estar
minguante. Minguante. No começo. No começo. Então, para você que guarda... O horário é 5h48 da manhã. O nascer do sol, a lua ainda vai estar minguante. Aqui para nós. Porque ela está na frente do sol. Aqui para nós. Em qualquer lugar. Não, mas aqui para nós é esse horário. Isso, é esse horário. Esse horário. Esse horário. O que eu quero que você compreenda, que além de guardar o sábado lunar, alguns guardam o dia de 12 horas. Então, vamos lá. Vamos estudar a ciência um pouco. Nesse horário, tá aqui, ó, embaixo, é minguante nesse horário, tá? A lua, ao nascer do sol, vai estar minguante. E quem guarda o calendário lunar de 12 horas só a parte clara, o que tem a ver a parte clara com a lua? Mas vamos nessa, né? Vamos nessa. Agora, quando chega às 13h30 do nosso horário aqui, da tarde, de Mato Grosso, uhum, a lua vai estar nova. Ela vai ter um encontro com o sol. A lua não vira do jeito que eu quero. Não. Para ela estar nova, ela tem que estar em que posição, Mariane? Ela tem que estar paralela ao sol e com o passar das horas, o sol então passa na frente dela e ela fica atrás dele. Então ela começa então a partir de ter os momentos, os primeiros porcentagenzinhas de crescimento. Tem que estudar. Aqui ainda é minguante. Tem que estudar, tá? Então no começo do dia 8/4, ela ainda vai estar minguante. Tem que estudar. Se não estudar, é levado por vento de doutrina, tá bom? E eu quero que você me prove ao contrário. Tenta, porque em 4 anos de observação aqui ferrenho, não minha, da minha esposa, tá? Não dá para provar o contrário. É impossível. Então, no dia 8/4, que é o início, que teria que começar a marcar o calendário assim se fosse seguir as diretrizes bíblicas, tá? Você teria que começar a marcar aqui. Mas não dá, né? É impossível. Por quê? Você quer falar? Volta. Então vamos lá no outro. Isso. Vocês conseguem perceber o posicionamento solar aí? O L, esse L vermelho, simboliza o centro-leste. Olha a distância que o Sol vai estar do leste na marcação de 8 de abril de 2024. Dentro do quarto portão. Ele está dentro do quarto portão celeste, marcando o primeiro mês do calendário, mas já vai ter 19 dias que ele vai estar dentro desse portão. Ou seja, a Lua só vai encontrar com ele, da fase do último dia minguante para nova e para início de crescente, ela vai encontrar com ele passado aí 19 para 20 dias que o Sol já está marcando o início da estação. Eu vou ter que esperar a Lua chegar na sua fase nova dentro do quarto portão celestial para indicar o primeiro mês, independente da posição solar? Eu vou ter que esperar isso? O Sol já ter andado, movimentado quase 20 dias? Não! Vocês percebem que há um atraso lunar. Ah, vai ter ano que vai coincidir que a Lua vai estar juntamente com o Sol no dia que ele marcar o equinócio? Vai! Inclusive o ano passado foi assim. O ano passado, quando o Sol marcou o equinócio de início do ano, que ele estava exatamente ao centro dos hemisférios, a Lua estava nova. Só que o ano dela é 354 e 355. Isso dá uma diferença de 10 dias em relação ao Sol. Então o Sol marca 364 dias anuais e a Lua marca 354. E agora eu quero que você coloque as festividades, os jubileus bíblicos dentro desse calendário lunar. Coloca aí, se você tem condições. De onde vem a adoração da lua, Maria? Vamos colocar aqui só um gentil, só um povo diferente dos hebreus. Lê pra gente, Maria. Iá, em egípcio, Iá com H, ou Aa com H também, era o deus da lua da mitologia egípcia. As primeiras presenças do nome Iá refere-se à lua, enquanto satélite do planeta Terra. Mais tarde, a palavra passaria a designar uma divindade. A nível iconográfico, este deus era representado na sua forma antropomórfica, com um disco solar e crescente da lua nova sobre a sua cabeça, onde também tinha uma trança lateral característica das crianças egípcias. Não, pera lá. Eu vejo crianças judias hoje usando uma trança lateral. Então, um cachinho era egípcio lateral. Isso, era egípcio. Não, eu respeito, gente. Tudo bem, eu respeito, porque eu não vi nenhuma orientação dessa dentro da literatura bíblica, né? Eu tô vendo de onde vem o tradicionalismo. Vamos lá.
Por vezes tinha na mão uma folha de palmeira ou um olho de Horus. Poderia também se manifestar com o íbis falcão ou como o crescente da lua nova. Esses últimos atributos estavam também associados a Tote e a Quespicix. O deus não tinha nenhuma cidade associada a seu culto. Alcançou grande popularidade na época que se seguiu ao Império Médio, ou seja, na época de dominação do Egito pelos Iquiços, um povo oriundo da Palestina. É possível que Iá seja o correspondente ao deus acadiano Sin, que também era um deus lunar. O nome Iá surge na fórmula CX no livro dos mortos. Tá, olha só. Então, só para você entender por que você encontra Yarear amplamente na sua Bíblia hoje. Yahuwah, Yahushua, de onde vem essa pronúncia. Nós temos um vídeo falando sobre isso. Mas está aqui, você pode pesquisar amplamente e você não vai encontrar essa pronúncia no hebraico, somente no judaico, inclusive pós a invasão ali dos gregos e tradução do hebraico para o grego da Septuaginta. Eu trouxe aqui um artigo histórico. Agora nós vamos falar sobre história, tá? Franklin Pacheco, ele teve acesso aos manuscritos do Mar Morto, que se encontram em Qumran, ou melhor, que se encontram em Jerusalém hoje, que foram encontrados em 1949, se eu não me engano, em Qumran. Esses pergaminhos são históricos, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre eles aqui para você compreender. Neles nós encontramos os salmos apócrifos, estava na caverna 11, certo? Esses manuscritos, eles são mais antigos do que a escrita utilizada na Septuaginta, utilizada da Septuaginta para a Bíblia que nós temos em mãos hoje. A Mariane fará a leitura aqui do comecinho, só para a gente ter uma ideia do que se refere, e depois ela vai ler lá embaixo o amarelinho. O manuscrito dos Salmos da Caverna 11, incompleto, contém 6 poemas não canônicos intercalados entre os salmos canônicos. Um destes aparece como Salmo 151 no Saltério grego. E 4 outras composições preservaram-se na tradução aramaica. Então, nós temos aqui, por que nós temos traduções diferentes? Como nós estávamos dizendo, né? Literatura grega, literatura aramaica, literatura hebraica. Então, esses salmos aqui, eles são considerados apócrifos, e você vai entender por quê. Um relato midrástico das atividades poéticas de Davi está inserido na coluna 27 ali. Da Caverna 11, atribuindo-lhe 50 composições subdivididas em salmos. 4.050? 4.050 composições subdivididas em salmos, cânticos para o holocausto diário, cânticos para o sacrifício do Shabat, cânticos para as festas e cânticos para o exorcismo. Os 52 Shabats e os 364 dias indicam que o autor considerou o ano solar do calendário de Qumran. Apenas este catálogo, em prosa, é definitivamente sectário. Os próprios salmos pertencem provavelmente ao século II a.C., no máximo, mas podem ser também do século III a.C. Engraçado, né? É um salmo apócrifo, que é considerado apócrifo porque os fariseus não aceitaram ele, é óbvio, né? Mostra que não existe sábado festivo lunar, que se você não conhece a história, você vai compreender melhor aqui. Então, o tradutor aqui, ele menciona que são 52 sábados em 364 dias. Mas vamos entender um pouquinho sobre esse salmo de Davi? Lê pra gente aqui, Mariana, o amarelo. O Criador deu-lhe um espírito inteligente e brilhante, e ele escreveu 3.600 salmos e 364 cânticos para serem entoados diante do altar, para o perpétuo sacrifício diário, para todos os dias do ano. 52 cânticos para as oferendas do Shabat. E 30 cânticos para a ocasião da lua nova, os dias de festa e o dia da reconciliação. Mais uma vez, o tradicionalismo não podia faltar, né?
O tradicionalismo, mas Rogério, o texto histórico está falando sobre a lua nova e ele é diante de Cristo. Aqui vem dizendo que Davi, filho de Jessé, era sábio e brilhante como a luz do sol. Né? Ele foi um escriba inteligente, perfeito em todas as suas condutas diante do Criador e dos homens. Vem até o tetragrama, Rogério, mas como que isso aqui não é hebraico e sim você diz que é judeu? Exatamente, nós temos um vídeo mostrando na história por que não é hebreu, mas sim judeu. E por que vem a palavra aqui lua nova? Nós já te mostramos lá atrás e vamos mostrar muito mais aqui. Né? Então são 32 cânticos para a ocasião da lua nova. Será que a tradução está correta? Ou o autor se contradiz, o tradutor? Vamos seguir na íntegra aqui e você vai ser respondido pelo próprio tradutor. Preservadas em 3 manuscritos fragmentados da Caverna 4, Palavras das Luzes Celestes são orações coletivas para os dias da semana, repletas de reminiscências bíblicas. O Shabat o quarto dia são mencionados explicitamente no texto que nos restou. O que tem a ver o quarto dia? Exatamente o dia que o Criador fez os luzeiros. Então o Shabat é mencionado amplamente e o quarto dia também. O que mais que tem nisso, Mariana? Lê pra gente ali em cima. Os cânticos contêm louvores dos anjos ao Criador, destinados aos primeiros 13 Shabats, isto é, o primeiro quadrimestre do ano solar. Mas o que tem a ver a lua lá em cima? O mesmo autor, o mesmo tradutor, ele se confundiu? Não, porque o texto realmente, assim como está na Bíblia, tem momentos em que menciona a respeito de lua nova, mas o autor, o tradutor aqui deixa bem claro que é um quadrimestre do ano solar. Ao mestre, cântico do holocausto do primeiro Shabat, no quarto dia do primeiro mês. Então, o primeiro Shabat, ele tem que ocorrer no quarto dia do primeiro mês, como diz a literatura histórica. E aqui nós separamos um esboço, tá? Aqui nós temos abril de 2024, 19 dias após a primavera, o sábado de lua nova, né? Cada lua nova é um sábado, né, Mariane? Cada lua nova é um início de mês. E cada transição de lua, segundo quem segue a lua, seria um sábado. Exatamente. Então aqui nós teríamos uma transição. E ela não está nem dessa para essa e nem dessa para outra, não está caindo, não está identificando um sábado. Porque, por exemplo, vamos analisar. O texto diz que o quarto dia, então vamos colocar que aqui começa o primeiro dia do mês, segundo dia do mês, terceiro dia do mês, aqui teria que ser um sábado. Aqui teria que ser um sábado e teria que ter uma lua para indicar que é um sábado. Porque se o sábado ele é lunar, e se o texto está dizendo que o 7º dia seria a 4ª data do ano, então, após a marcação dessa lua nova aí, do dia 8 de abril, no dia 11 de abril, teria que ser um sábado e teria que ter uma outra luazinha aí. Então, por que não tem? Vamos ver se o pessoal tem... Não, mas vocês têm uma compreensão diferente. Não, nós estamos compreendendo o que os fatos dizem. A história diz. Olha o nosso calendário aqui apresentado à direita aqui do vídeo. Dia 20 de março. Dia 20 de março foi marcação do equinócio, marcando a primeira data do ano, através do calendário solar. Eu conto 3 dias depois, eu tenho na data de número 4, que cai exatamente no 7º dia. Como diz o texto. Mas a semana está corrompida. Não, nós já provamos que não. Eu vou provar para você aqui embaixo que não. Historicamente, inclusive, para não deixar fagulha de nada para trás. Certo? O texto ainda vem dizendo... Para o mestre, cântico do holocausto no 6º Shabat do 9º dia do 2º mês. Então, no mês lunar, o 6º Shabat tem que cair no 9º dia do 2º mês. Vamos lá, o que mais ainda? Para o mestre, cântico do holocausto para o 8º Shabat no 23º dia do 2º mês. Então, vamos lá.
Que mais? Aqui eu trouxe um resuminho, tá, pessoal? É um resumo, você pode ter o livro, você pode baixar na internet, você pode comprar, ou nós podemos enviar para você, é só entrar em contato conosco. Além da tradução desse livro, nós temos agora também o livro de Jubileus. Esse aqui é o divisor dado por Moisés. Essa outra obra histórica é o livro de Jubileus, que não fora aceita quando os judeus separaram os livros considerados por eles sagrados também. O livro dos Jubileus insere-se na literatura de caráter apocalíptico, sendo notável pela sua apresentação cronológica, que divide em jubileus, períodos de 49 anos, e série de acontecimentos relatados desde o Gênesis até ao capítulo 12 do Êxodo. Cada jubileu é, por sua vez, dividido em 7 séries de 7 anos e tendo um ano, 364 dias. Moisés, o divisor das águas. Os historiadores atribuem esse livro ao cunho de Moisés, a escrita de Moisés. Por que ele se torna divisor das águas? Porque um ano lunar tem 354 dias. 354, 355, mas não tem 364. E o jubileu, observado amplamente pelos hebreus, ele não se encaixa dentro do ano lunar. Impossível, você não consegue colocar de forma nenhuma o jubileu e o ano sabático dentro de um calendário lunar. É impossível, eu te desafio. Agora você vai entender por que na época do Cordeiro de Jesus, o fariseu usava o calendário, usava as semanas fixas para calcular os jubileus e os sábados semanais, e por que eles usavam o calendário lunar para calcular as festas. Porque sem o calendário fixo não dava para achar os jubileus. Então sim, eles guardavam o sábado correto na época, mas o sábado festivo não. A obra atribui uma origem mais antiga e, portanto, mais sagrada à lei mosaica e a um grande número de preceitos legais do Levítico. Sustenta com efeito que os patriarcas do Gênesis observavam já as leis e as festas, nomeadamente a festa das tendas ou dos tabernáculos, as quais na realidade não foram instituídas senão numa época mais tardia. Agora, lê aqui, Mariana, a gente até pulou a proposta de um tal... A proposta de um tal calendário, derivado daquele que estava em uso da Palestina, indica o caráter aláquico, formativo da obra. A instituição num calendário jubilar garantia, segundo se pensava, a observância das festas religiosas e dos dias sagrados nas suas datas próprias, e devia, ao distinguir os judeus dos gentios, seus vizinhos, reavivar a imagem dada pelo Antigo Testamento de um Israel como povo da aliança. Então, o que distinguia o hebreu, aqui traz judeu, mas a gente sabe que não é. O que distinguia o hebreu do gentio era exatamente a observância do calendário na íntegra, que caberia os jubileus. Então, a instituição de um calendário jubilar garantia a ordem para que o povo hebreu não se misturasse com o gentio. Então, de fato, eu respeito, como eu já disse por várias vezes, o tradicionalismo judeu, mas ele não é o mesmo tradicionalismo hebreu. Está misturado um tradicionalismo gentil no meio. Toda vez que eu encontrar um calendário que não seja encaixado, o ano jubilar nele, ele não é de origem sagrada, ele é maculado, ele não é de origem hebreia. Calendário lunares e lunisolares. Um exemplo de calendário atualmente em vigor que segue o modelo mais simples de calendário lunar é o calendário islâmico, um calendário lunar simples com um ano de 12 meses e que não segue as estações do Sol. O mês começa quando o primeiro crescente visível da Lua aparece pela primeira vez após o pôr do Sol. O calendário islâmico é composto por 12 meses de 29 ou 30 dias, ao longo de um ano com 354 ou 355 dias. Porque é um ano lunar. O ano lunar.
Como o calendário lunar puro tem cerca de 11 dias a menos que o calendário solar, o ciclo dos anos lunares leva 33 anos para voltar à posição original da Terra em relação ao Sol. E o que eu acho engraçado disso tudo, você sabe o que é? É que as pessoas que pregam apocalipse futurístico, anticristo e tudo mais, fala muito dessa questão do islamismo, falando que o islamismo que o anticristo vem dessa junção aí de Islã, com um judeu falso, com um cristianismo falso, eles juntam tudo isso, ou seja, o anticristo vai ser um personagem que adere todas essas religiões. Mas o calendário não. Só que a lua que tá no meio desses calendários aí, né, que está em destaque, engraçado, eles não incluem isso na pregação deles, não. É porque não conhece. Não inclui, quer dizer que a lua não é incluída, porque se o islamismo acredita nessa questão de contagem de lua, né, é semelhante a muitos outros povos, inclusive o próprio judaísmo, né, que crê nessa questão de contagem de lua também. Seguindo em frente, nós temos uma sequência do livro de Jubileus, capítulo 2, verso 8. No quarto dia fez o sol, a lua e as estrelas, e pô-las no firmamento do céu, para que resplandecessem sobre a terra para o governo do dia e da noite, para fazer distinção entre dia e noite, entre luz e trevas. O Criador deu o sol como grande astro sobre a terra, para indicar os dias, as semanas, os meses, as festas, os anos, os sábados, os jubileus e todos os períodos dos anos. Palavras escritas por Moisés. E eu falo com muita dedicação, com muito orgulho, tá? Esse verso. Inclusive, eu já compartilhei esse verso com muitas pessoas que guardam a lua e simplesmente ignoraram. Justamente porque existe... Maria, lê aqui embaixo. O autor utiliza o calendário solar e não conhece os meses lunares como os fariseus. O autor é Moisés, gente. Não é o tradutor, tá? O autor seria Moisés. O que nós encontramos ainda de comentário, Mariane, nesse livro de Jubileus? O fato de o autor usar outras obras, além da Bíblia, para escrever a sua é muito importante, porque mostra que no século II a.C. existia em Israel uma tradição religiosa que apelava às obras que o judaísmo dos rabinos mais tarde rejeitará. Um fator para não considerar o autor como fariseu reside no fato de a obra não ter sido aceite pela tradição farisaica, mesmo tendo sido escrita originalmente em hebraico, a língua considerada sagrada. Igualmente, não foi aceito toda uma série de obras que hoje são genericamente chamadas apócrifas ou qurânicas. Então, o que não estava de acordo com a tradição farisaica não foi colocado no cânon. O livro de Jubileus... O livro dos Jubileus não foi conservado na íntegra, senão numa tradução etíope, que por sua vez tinha sido estabelecida segundo uma tradução grega feita a partir do hebraico. Dessas versões hebraicas e gregas só se conservam fragmentos. Muito bem. Então, você tem o livro de Jubileus na versão etíope, certo? Tem lua para todo lado. Todo lado lá, estampado. E você tem agora, louvado seja o Criador lá dos achados de Qumran, essa versão que nós encontramos uma referência completa. Mesmo o outro, não dá para se perder pelo outro, tá? Nós temos os dois aqui. Só se perde quem quer seguir o tradicionalismo. O que mais que diz, Mariane, lá no capítulo 6? Do livro dos Jubileus. Verso 23, por favor. Os dias da comemoração e os dias oportunos são no início do primeiro, do quarto, do sétimo e do 10º mês. As 4 repartições do ano são escritos e estabelecidos para testemunho eterno. Como diz o Não judeu... tem lua aí. Como diz o judeu Rosh Hodesh. Cabeça do mês. E assim eles são estabelecidos e assim se elevam sobre as tábuas dos céus. 13 semanas, uma das quais de uma outra estação é a comemoração. Da primeira à segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. E formam todos os dias estabelecidos 52 semanas, e todas as semanas formam um ano completo. Assim foi estabelecido e esculpido sobre as tábuas dos céus. E não há passagem do terceiro ao primeiro ano. Então, muito bem. Se você consegue encaixar a lua aí, boa sorte. E tu ordena aos filhos de Israel Capítulo que 5, observem. 32, né?
capítulo 6, 6, perdão, verso 32. E tu ordena aos filhos de Israel que observe os anos segundo este cálculo. 364 dias formam um ano inteiro e que não alterem o tempo dos seus dias e das suas festas, seria o cômputo. Pois tudo acontecerá a eles segundo o seu testemunho, e que não passem além do dia estabelecido e não violem a festa. Ó, é fato, tá? É fato, por quê? E se transgredirem e não celebrarem, no caso as festas, tal como foi ordenado a Noé, então todos alterarão os tempos e também os anos se deslocarão deste cômputo, e também os anos e as estações transgredirão a sua lei. E todos os filhos de Israel esquecerão e não encontrarão a via para calcular os anos, esquecerão o início do mês, o sábado, a festa, e falharão toda a regra dos anos. De fato, eu sei e anuncio-te desde hoje. Ó, Moisés, E divisor das águas. mente, e não de minha mente, porque assim foi escrito no livro que está diante de mim, e assim a divisão do tempo foi estabelecida nas tábuas dos céus, que eles esquecerão as festas do meu pacto. Na verdade, Moisés estava escrevendo, mas quem estava dizendo era o mensageiro. E que nas várias festas dos pagãos andarão a seguir o seu erro e a sua ignorância. E haverá aqueles que observarão pela diminuição da lua, que ela alterará os tempos e antecipará de ano em ano 10 dias. Agora, você que 10 gosta do dias. Tradicionalismo Exatamente e 10 dias. tem nos julgado, né? Não, vocês ficaram loucos, vocês guardam a semana pagã, a semana tem que ser vista através da lua. Mostra pra mim, até na literatura etíope está escrito isso aqui. Pega aí na sua casa, você que tem a versão etíope. Não, o próprio Criador anunciou a Moisés e disse: eles esquecerão, porque alterarão o tempo através da... O verso 37, Mariane. Por isso vai acontecer eles que alterarão os tempos e considerarão desprezível o dia de testemunho e impuro o dia de festa, e tudo confundirão. Os dias santos com os impuros com os santos, visto que eles erram os meses, as semanas, as festas e os jubileus. Exatamente. Está aqui a informação. Você tem condições de ir atrás. Agora eu quero mostrar na história. De 70 a 84 depois de Cristo, Frontinus. Frontinus, um soldado romano que viveu de 40 depois de Cristo a 103 depois de Cristo, escreveu um livro sobre estratégia militar chamado Gematicon. Gematicon, é isso, negócio assim. Em 84 depois de Cristo, nele ele escreve: o deidificado Augusto Vespasiano destruiu os judeus no dia de Saturno, um dia em que é pecado para eles fazerem qualquer negócio. Então, entenda você que no calendário juliano, o dia de Saturno, escrito por eles que é o sábado, Saturday, é o mesmo. Na época, não havia mudado. E se você estudar a história do calendário gregoriano, a transferência do juliano por gregoriano, você vai ver que a semana foi mantida. Então, na época, eles... É lógico, Roma inventou o domingo em oposição ao dia de descanso. Não seria diferente. Então, mas mudaram, a semana não é a mesma, não. Eu vou mostrar aqui nos textos da história que não mudaram, é a mesma semana. O dia de Saturno dos romanos era o mesmo sétimo dia que os judeus observavam. Foi o dia que eles foram invadidos. Cassiodio. 63 a.C., 229 depois de Cristo, Cassiodio, um historiador romano que viveu de 155 a 229 depois de Cristo, usando os anais históricos do Império Romano, escreveu sobre 3 batalhas que o Império Romano travou com os judeus. A primeira batalha ocorreu durante uma época em que Hyrcano II e Aristóbulo II, 2 irmãos descendentes dos Macabeus, estavam envolvidos em uma disputa sobre quem governaria. Os romanos, através das ações de Pompeu, entraram e resolveram a disputa, aliando-se a Hyrcano. Ao falar da batalha de Pompeu, o sábado é selecionado. O cenário é 63 a.C. e assim afirma: ele tomou a maior parte da cidade sem problemas,
pois foi recebido pelo grupo de Hircano, mas o próprio templo, que o outro grupo havia ocupado, capturou apenas com dificuldade, pois eles foram construídos em um terreno elevado e foram fortificados por um muro próprio. E se eles tivessem continuado a defendê-los todos os dias, eles não poderiam ter tomado posse dele. Na verdade, eles fizeram uma escavação nos chamados dias de Saturno, e ao não fazerem nenhum trabalho nesses dias, proporcionaram aos romanos uma oportunidade neste intervalo de derrubar o muro. Então, um judeu do primeiro século. Esse já é outro. A outra filho parte, já é tá outro. certo. Então, por favor, se você vai dizer que o sábado semanal foi alterado pelos romanos, estuda a história antes, tá? Filo, um judeu do primeiro século, Filo Judaeus, um contemporâneo de Jesus, escreveu frequentemente sobre o sábado. Em seu decálogo, ele teve o cuidado de definir o sábado da seguinte forma: o quarto mandamento refere-se ao sétimo dia sagrado para que seja cumprido de maneira sagrada e santa. Agora, alguns estados celebram a festa sagrada apenas uma vez por mês, contando a partir da lua nova, como um dia sagrado ao Todo-Poderoso, mas a nação dos judeus observa regularmente cada sétimo dia após cada intervalo de 6 dias. então vai lá, Papudo, fala pra nós aí. Mostra na história o contrário. Na história. Ele continua. Mas depois dessa festa contínua e ininterrupta, que assim dura por todos os tempos, há outra celebração, a saber, a do sagrado sétimo dia após cada intervalo recorrente de 6 dias, proclamando-lhes um dia de liberdade também após cada espaço de 6 dias, relaxando a cada 6 dias. Relaxando. Você empolgou. É relaxando. Relaxando a cada 6 dias. Exato. Então, nós temos exatamente na história provada que o sábado semanal não se alterou. E de novo, ele, o número 7, também foi grandemente honrado por Moisés, um homem muito apegado à excelência de todos os tipos, que descreveu sua beleza nos pilares mais sagrados da lei, e escreveu nos corações de todos aqueles que foram submetidos a ele, ordenando-lhes ao final de cada período de 6 dias que santifiquem o sétimo, abstendo-se de todos os outros trabalhos que se realizam na busca de provisão dos meios de vida, dedicando esse dia ao único objetivo de filosofar com vista ao aperfeiçoamento na sua moral, ao exame da sua consciência. Tá, a página aí do Filo. Citação, vamos lá. A natureza milagrosa do sinal foi demonstrada não apenas no fato de a comida ser dobrada em quantidade, nem no fato de permanecer intacta, contrariamente aos costumes habituais, mas em ambas as situações coincidentes no 6º dia, a partir do dia em que este alimento começou a ser fornecido do céu, a partir do qual o número mais sagrado de 7 começou a ser contado, de modo que se alguém calcular, descobrirá que este alimento celestial foi dado em exata correspondência com o arranjo instituído na criação do mundo. E não tinha lua tinha lua para contar. Mas não está descrito lá no texto que eles observavam o dia que não ia cair o alimento através da lua. Pois o Criador começou a criar o mundo no primeiro dia de uma semana de 6 dias, e ele começou a fazer chover o alimento que acaba de ser mencionado no mesmo primeiro dia. Opa! Finalizando, Flávio Joséfo, mais contemporâneo. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, registrou que o sábado do Criador havia sido ordenado por quase todas as nações. Não! Além disso, a própria multidão da humanidade teve uma grande concentração durante muito tempo para seguir nossas observâncias religiosas, pois não há nenhuma cidade dos gregos, nem nenhum dos bárbaros, nem qualquer nação onde não tenha chegado o nosso costume do descanso no 7º dia. Então foi difundido no mundo. William Jones, um batista do 7º dia do século XIX, reuniu os nomes dos dias da semana de várias nações em uma publicação intitulada Chart of the Week. Neste gráfico, Jones documentou a verdade do sábado sendo identificado como 7º dia da semana em mais de 100 idiomas. Aqui está algumas
alguma documentação coletada por William Jones no 7º dia da semana, sendo sábado, conforme evidenciado pelos nomes dados ao 7º dia no ciclo semanal. Você pode conferir então depois, tem o tá? siríaco, tem tudo aí, Pérsia, árabe, todos os nomes relativamente ligados ao 7º dia. Há algo interessante com os judeus, falasha. Eles foram separados e isolados dos seus irmãos judeus por mais de 2000 anos, desde o cativeiro babilônico, livres de influência exclusiva da Babilônia, Grécia e Roma. Eles foram descobertos milagrosamente na década de 80. Adivinha? Eles têm guardado um jornal de sábado desde os tempos mais antigos, conforme lhes foi transmitido. Então tem aqui maltês, né? Isso. Etíope, por aí vai. Então esse povo que guardou lá o jornalzinho, mencionado também um descanso a cada 7 dias. A lista continua. A questão é, todas essas são palavras para o sábado entre as nações, todos registrando o sábado de 7 dias. Em suma, o sábado lunar é invalidado, biblicamente, histórica e culturalmente. Então, por favor, esse vídeo imenso, louvado seja o Criador, você que nos acompanhou até aqui, ele vai ficar de registro, assim como foi registrado pela Mariane num 7º dia. Esse detalhe na nuvem, vai ficar esse vídeo aqui de registro para aqueles que mandarem, mas eu recebi um vídeo, tá aqui o vídeo do sábado lunar. Mas eu recebi, não, Moisés é o divisor das águas. Moisés escreveu, mas eu não aceito os apócrifos de Qumran. Vai estudar porque que eles são considerados apócrifos, ou se é apócrifo o tradicionalismo judeu que vem dos fariseus. Por favor, você que gosta de seguir o sábado lunar, fique à vontade, nós respeitamos, né? É aceito pelo mundo. Você que gosta de seguir o tradicionalismo judeu, fique à vontade, nós respeitamos. Os judeus fazem um trabalho fantástico no mundo, né? Tem um monte de cristão que faz um trabalho fantástico no mundo. Se você quer seguir o calendário gregoriano, fique à vontade. Se você quer seguir o calendário judeu lunar, fique à vontade. Mas eu e minha casa, nós seguimos a ordem segundo foi dada por Moisés aos hebreus. Tá certo? Espero que você tenha compreendido, né, Mariane? Nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida estaremos à disposição no PV. Criador abençoe você e sua casa. Criador abençoe a todos. Até o próximo vídeo.